Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Enquanto as pessoas que estão nas tomadas, espaços de tomada de decisão e poder, né, que em sua maioria são homens brancos, né, não se reconhecerem num processo de semelhança com as outras pessoas que não são brancas, essas mudanças efetivas não vão acontecer. Então, só quando as pessoas tomam a pauta do enfrentamento ao racismo para elas, e elas sentem também, elas compreendem como o trabalho delas impacta na vida de outras pessoas, que essas mudanças vão efetivamente acontecer. Hoje a gente tem o grande prazer de trazer aqui a escritora Midian Noelle, que vai falar sobre a comunicação antirracista, num país onde o racismo é escancarado, né? Bom dia, tudo bom? Bom dia, desculpa. Olá. Olá, Noelle, como é que vai você? Ai, gente, eu vou bem, eu tô super feliz de estar aqui com vocês, né? Eu tenho todo o respeito também pelo Correio Brasiliense e falar sobre racismo a partir da comunicação com pessoas que têm também na sua lógica, na sua vida, a comunicação antirracista também, a partir das suas práticas, da sua existência, é sempre uma honra. Então, tô muito grata pelo convite. Nós é que agradecemos a sua presença. Eu queria saber como é que você pode materializar essa comunicação? Nós temos um país onde 71% dos municípios ainda não aderiram à lei que educa as pessoas para a cultura de África, a cultura afro, de uma maneira geral. Ou seja, ainda perdura no país aquela coisa dos conceitos equivocados, que o negro é estúpido, que o negro é filho do demônio, e há todo um cenário prejudicial, né, e que deprecia o povo negro no país, não só o povo negro, nas outras etnias também. Como materializar isso? Maravilhosa sua pergunta. Eu acho que primeiro a gente tem que também fazer uma reflexão de que há quase 140 anos, que 2, 3 gerações passadas, as pessoas negras eram vistas no Brasil como coisas, né, como objetos. A própria imprensa, e aí a gente tem, né, a Ana Flávia Magalhães Pinto, que é uma grande pesquisadora aqui de Brasília, que pesquisa a imprensa negra no Brasil do século XIX, ela traz pra gente como que a população negra era retratada. Então, nem eu nem você estaríamos aqui hoje há 140 anos, a gente estaria nos espaços de comunicação representados através de anúncios vendendo os nossos corpos como objetos. Então, foram quase 400 anos de escravização, né? Foram 388, mais ou menos, de escravização, de comercialização, de deslegitimação da humanidade, da população negra. Então, a gente não era visto como gente. Né? Começou no século XVI, né? Exato. Então, a gente não era visto como gente, né? Nós fomos sequestrados e escravizados, né? Então, a violência do tráfico... Torturados e mortos. Torturados e mortos. E a gente está aqui porque nós somos descendentes de quem, de fato, resistiu e sobreviveu, né? Ao tráfico no Atlântico Negro. Então, nesse tráfico transatlântico, né? Então, para construir hoje uma sociedade antirracista, a gente precisa entender que não só basta construir políticas públicas como a que você falou, que é a 10.639, que é para poder implementar a lei da história da cultura afro-brasileira na educação, nem a 11.645, eu acho, que é da história da cultura afro-indígena. Elas precisam ser efetivadas. E elas não são efetivadas porque o racismo institucional é algo que é uma realidade. E se uma sociedade como a nossa é uma sociedade que é forjada no racismo, que ela traz o racismo como algo que faz parte da coluna vertebral assim, do Brasil, é a partir da comunicação e do reconhecimento, da semelhança, né? Quando você faz a professora Rosane Borges, ela fala muito isso, que você primeiro tem que construir um processo de reconhecimento de semelhança com o outro. Enquanto as pessoas que estão nas tomadas, espaços de tomada de decisão e poder, né, que em sua maioria são homens brancos, né, não se reconhecerem num processo de semelhança com as outras pessoas que não são brancas, essas mudanças efetivas não vão acontecer. Então, só quando as pessoas tomam a pauta do enfrentamento ao racismo para elas, e elas sentem também, elas compreendem como o trabalho delas impacta na vida de outras pessoas, que essas mudanças vão efetivamente acontecer. Então, por exemplo, nada justifica 20 anos de uma lei, como a 10.639, não ser efetiva nas escolas.
sendo que a gente tem tanto material, tanta coisa produzida, né? Exatamente. Isso é o quê? Isso é a perpetuação do racismo institucionalizado, né? É o racismo que ainda segue na memória, no modo de fazer. Você falou sobre a questão do o negro ser visto como demônio, esses estereótipos. Teve uma situação em um jornal lá da Bahia, né, gente? Sou da Bahia, sou jornalista, sou lá da Bahia. Delícia! Meu lugar, meu país, da Bahia é meu país, é meu país. E teve um jornal lá que eu respeito muito, até que eu trabalhei, que saiu uma matéria que falava assim: empresário é preso por venda de maconha líquida, né? No Corredor da Vitória. O Corredor da Vitória é um bairro muito famoso, assim, conhecido de Salvador, porque é um bairro rico, um dos lugares mais ricos. É onde, por exemplo, vários artistas têm casa, se eu não me engano, Bel Marques e Ivete Sangalo têm casa lá nesse Corredor da Vitória. E é um território que ninguém vai estigmatizar né, como um bairro que moram pessoas que cometem crimes. Então, quando o jornal coloca numa capa, empresário é preso por venda de maconha líquida, ele não é traficante para esse jornal. Ele não vem de um território estigmatizado, entendeu? E ele é colocado como uma pessoa que vende, que comercializa. E aqui eu não tô querendo julgar o que o rapaz fazia, não, porque eu sou uma pessoa antiproibicionista e eu acho que a pauta do uso de substâncias psicoativas não entra aqui nesse lugar, né? E o que ele fazia, para quem ele vendia e como era a situação. Mas aqui eu trago o fato do jornal. Como que esse jornal colocou esse rapaz? Se fosse um rapaz da quebrada da favela, ele seria empresário ou seria traficante para esse jornal? Seria, né? Traficante, com certeza. Com certeza. Criminoso. Seria traficante. Ia ser taxado como traficante e criminoso, ainda sendo acusado ou suspeito. Né? Ele já ia ser taxado como tal, porque as pessoas que de fato, né, não são julgadas, elas não podem ser taxadas de uma coisa a outra se ela não foi ainda julgada, se ela não passou lá pela audiência de custódia dela, se ela não teve ainda alguém para dizer, mesmo sendo, né, preso em flagrante, não somos nós, na nossa lógica da ética da profissão do jornalismo, que tem que dizer quem é traficante ou não. Mas o que me estranha é um jornal colocar: empresário vende maconha líquida, é preso por vender maconha líquida no bairro da Vitória. E que cor tinha esse empresário? E agora me diga uma coisa, como é que a comunicação, né, os veículos de comunicação, podem usar a comunicação para combater o racismo? De que forma que isso é feito na prática? Você vem de redação, isso. Você sabe que redação a gente está trocando a roda enquanto o carro está andando. Sim. E ao mesmo tempo a gente precisa ter, é necessário, é essencial, crucial que nós tenhamos um cuidado do nosso papel como formador de opinião. Exato. Como que na prática a comunicação pode ser usada para combater o racismo? Para os profissionais de comunicação, né, esse livro é um livro que é para todas as pessoas, de fato, né? Claro, né, pessoas a partir de uma idade, mais adolescentes, adultos, talvez para crianças, com certeza não, mas é um livro que traz tanto para profissionais de comunicação quanto para pessoas que não são profissionais de comunicação, porque toda e qualquer pessoa é comunicadora. Mas não na lógica profissionalizante, mas comunicadora de estabelecer a conexão. Seria a minha próxima pergunta, né? Já trago. Essa questão Olha, me adiantando. da comunicação, né, do dia a dia. Para todas as pessoas. Com o fotógrafo que está aqui agora, o Ed, né, com a Cássia que está ali na operação desse podcast. Eu já aprofundarei mais, mas falando sobre a questão do profissional, gente, quando você descortina o seu olhar, não tem como você voltar. Eu chamo de pílula de Matrix. Né? Quando a gente entende o racismo, não tem como a gente voltar atrás. Eu sou uma pessoa que eu comecei no jornalismo diário. Eu fazia a abertura do jornal, né? Eu tenho 37 anos, mas eu entrei na faculdade com 18 e com 19 e 20 eu já estava fazendo a abertura do jornal. Eu fazia a produção do jornal e o online do Jornal Correio. E lá, a Linda Bezerra, que era minha editora, ela chegava de manhã às 6 da manhã e eu chegava às 5. O que é que temos, companheira? Eu falava, o que é que temos? Aí ia com a lista dos mortos da madrugada e dos casos que eu apurei nas companhias de polícia, né? E nos plantões policiais dos hospitais. Então fazia aquela primeira triagem para poder distribuir para a equipe as pautas. Quando a gente celebra esse tipo de violência, ou nossa, achei uma chacina hoje. Nossa, a gente tem uma chacina, olha, aconteceu isso, que grande história. É ruim. Sim. Quando a gente celebra esses casos absurdos, no dia a dia no jornalismo, a gente acaba naturalizando essas coisas, né? Então, lá na Bahia, em sua maioria, a população é negra, eram casos de pessoas negras, muitas vezes, de bairros onde eu morava,
né? E eu não conseguia acompanhar ali a naturalização da situação, eu não conseguia entender que era naturalização, porque eu não entendia o que era o racismo. Então, na medida que eu fui conhecendo os movimentos sociais, que eu fui lendo mulheres negras, né, feministas negras, eu fui entendendo a pauta do racismo, acabou, é um caminho sem volta. Porque não tem como você não perceber que quando alguém fala sobre o caso lá, né, de um homem branco, jamais vai ser visto como um traficante, quando uma pessoa negra é colocada como traficante, independente da sua classe social. Quando, por exemplo, tem imagens que reforçam a lógica da vulnerabilização de pessoas negras. Muitas campanhas publicitárias, para falar, por exemplo, pedir doação, usam imagens de criancinhas em situação de violência, de tristeza, de pobreza, e você pode mostrar o contrário. Você pode mostrar, olha, sua doação vai fazer com que essa menina acesse a escola. Olha a transformação social que você pode fazer nessa vida. Né? Passa, então, também pela capacitação dos profissionais de imprensa. Também. Passa por uma promoção de exemplos Sim. negros, né? Pessoas negras Sim. que fazem pesquisa, que estão em postos de decisão, Sim. que estão bem-sucedidas nos seus empreendimentos, nas suas empresas. Mostrar as pessoas negras pela lente das possibilidades e não só pela lente da estigmatização e da marginalização, né? Porque nós somos uma maioria minorizada, como diz o professor Richard Santos, né? Também conhecido no passado como Big Richard, sou o maior fã dele. E ele fala isso no livro dele, né? Nós somos uma maioria. Né? Nós somos maioria. Isso se usa para todo mundo. E quando tentam nos vulnerabilizar ou nos colocar como uma minoria, é porque as pessoas já estão nos minorizando na lógica da minoria. Exatamente. Porque, na verdade, você é minoria em posições importantes. Exato. Né? Quando você vê assim, tem uma lista das pessoas mais ricas. Brancos. Sim. Em sua né? maioria homens. E em alguns momentos, eu já li, que, por exemplo, o pessoal que enfrenta o empresariado, passa a ser autônomo, eles conseguem ter uma renda bem superior aos não negros. Uhum. Né? Uhum. Então, mas isso não é colocado, porque isso representaria sucesso para o povo negro. Sim. Né? Sim. Mostraria que esse povo negro tem capacidade para isso. Exatamente. Mas isso não chega à sociedade. E não é nem a lógica só da capacidade, sabe? Eu acho que tem uma coisa de também não possibilitar que a gente acesse os espaços para que a gente também não mostre que a gente existe. E que a gente... Exatamente. E que a gente pode... A invisibilidade é uma estratégia. Exatamente. O não acesso aos espaços é para que a gente, de verdade, não tenha essa visibilidade. Quando os espaços de toma... E isso serve para as mulheres também, né? Sim. Quando a gente vê, né? Claro que uma dimensão um pouco menos pesada na escala da pirâmide, né? As mulheres brancas são acima da população negra, mas ainda também serve para as mulheres brancas, né? Os espaços de tomada de decisão são dos homens, né? Então, o mesmo acontece para a gente numa escala muito mais impactante. Quando a mulher negra, ela está abaixo da mulher branca, está abaixo do homem Exatamente, negro, né? Exatamente. E aí tem uma coisa que eu falo, tem vários capítulos aqui do livro que eu falo sobre a comunicação ser antirracista, mas junto, para ser uma comunicação antirracista, tem que ser antipunitivista, antiproibicionista e anticapacitista. Por quê? Porque o anticapacitista, pessoas com deficiência negra são invisibilizadas nas pautas. Quando se fala de pauta com deficiência, só se fala de pessoas brancas, né? Nas Sim. situações dessas pessoas e não considera, por exemplo, o que é ser uma pessoa cadeirante, digamos assim, eu nem gosto dessa palavra, mas que mora numa favela, numa quebrada, que não tem como acessar a sua casa, a não ser carregado. Não se fala, por exemplo, de como um profissional de segurança pública vê um rapaz negro tendo talvez algum tipo de crise, né, por conta de algum tipo de neurodivergência, alguma outra situação, e vai dizer que aquela pessoa é usuária de substâncias psicoativas, usuária de drogas, estigmatiza aquela pessoa e nem está disposto a entender se aquela pessoa está passando por alguma situação. Não, e se for usuário, é traficante também. Não, pode ser usuário, pode ser traficante, porque até o usuário também é taxado como criminoso, né? E antiproibicionista, trazendo essa pauta do tráfico, eu sou uma pessoa que eu sou a favor
do abolicionismo penal. Eu sou a favor que as pessoas não sejam presas por conta do uso de substâncias, né? Então, no Brasil, a gente está melhorando um pouco, né, as políticas sobre drogas, mas a gente não tem como pensar em enfrentar o racismo sem pensar que a gente tem que parar de naturalizar o que são os sistemas penais, as pessoas que estão presas hoje no Brasil, né? É um absurdo, e essa sua maioria de pessoas presas são pessoas negras, em sua maioria pardas, homens, né? A gente sabe vivem em condições subhumanas. Então, como é que você faz uma comunicação antirracista quando você quer que se prenda mais gente? Então, também é antipunitivista, né? É não justificar as prisões pelo uso de substâncias e também é não justificar que se prenda tanta gente no Brasil para poder manter uma roda de violência, de marginalização, de vulnerabilidade, de estigmatização. Porque não é que a pobreza gere violência, e a pobreza ela só passou a ser associada ao crime quando ela passou a ser negra, porque a população negra não era pobre no Brasil, ela era escravizada, então ela era objeto, então ela não era cidadã. Eram pessoas brancas imigrantes que vieram, né? E essas eram as pobres. E a pobreza é resultado de uma violência do Estado contra a cidadania. E a pobreza passa a ser da população negra associada à população negra quando elas deixam de ser escravizadas e são jogadas à rua no 14 de maio, no pós-abolição. Então, essa pobreza, ela se constitui para a população negra, que são o quê? Os ex-escravizados. Então, esses imigrantes que são os primeiros cotistas do Brasil, né? Eu sempre conto isso. Os imigrantes são os primeiros cotistas do Brasil, porque foram eles que chegaram aqui recebendo terras, condições de trabalho, seus nomes seguiram, suas famílias seguiram, tudo seguiu normal. Então, assim, eles tiveram investimento, saíram de seus territórios em situação mais empobrecida e vieram para cá com condições, com terras, né, com todos os investimentos sociais para construir suas vidas. Então, os primeiros cotistas do Brasil são os imigrantes. A gente foi para a categoria pobre associado ao crime. Enfim, é um processo histórico, né, gente? É uma coisa que a gente tem que analisar sempre. O que causa estranhamento é que você tem toda uma legislação penal para esse tipo, para todos esses casos, né? O racismo, e a gente não tem notícia. Eu ainda não vi uma notícia de que fulano está cumprindo pena pelo seu ato racista. Ah, boa. Não tem, você não vê isso no noticiário, né? Fulano, o doutor fulano de tal, o engenheiro fulano de tal, o médico fulano de tal, sabe, o magnata fulano de tal está cumprindo pena pela sua ação racista, né? Ele ofende, maltrata, mas tudo bem, só está ofendendo um preto mais, uma preta mais, e aí qual o problema? Teve um caso recente, né, que foi o caso da família do Bruno Gagliasso, né, que teve uma mulher que foi racista, né, com a filha. Foi lá em Portugal que aconteceu. Em Portugal. Aí uma advogada negra, ela foi, né? Entrou com caso e tal. E conseguiu que essa pessoa fosse condenada, né? Condenada. Não sei dizer se essa pessoa, né, foi presa, enfim, o que aconteceu. Mas é um dos poucos casos que acontece de reconhecimento. E quando acontece é porque tem uma pessoa famosa, branca, envolvida, né? É muito difícil, gente, o racismo ser reconhecido como crime quando as pessoas que estão ali nas tomadas de decisão, e eu trago para os juízes, para as pessoas que estão ali, né, no reconhecimento. A lei K.O. é uma lei esquecida. Mas o racismo é crime. Ponto. Então, se a gente sabe que o racismo é crime, independente, né, lei K.O., histórica e tudo mais, mas se a gente sabe que o racismo é crime, isso tem que ser evidenciado. Porque as pessoas, inclusive nas plataformas digitais, podem disseminar tanto ódio racial, né, e a gente não tem também uma legislação para as plataformas digitais, que é uma outra questão, por exemplo, na comunicação. E no dia a dia, né, se é crime, tem que ser efetivado. Eu não sou a favor eu não gosto da lógica da prisão. Eu acho uma lógica de prisão algo muito desumano, né? Eu acho bizarro. Gosto das leis alternativas de medida, as leis alternativas, as possibilidades alternativas à prisão, né? A gente sabe que tem uma série de alternativas à prisão aí para encaminhar as pessoas, muitas inclusive que cometem racismo, né? São encaminhadas para essas medidas alternativas, enfim, que são medidas diversas da prisão. E outras que são consideradas mais crime hediondo, não, né? Mas todo mundo que é de tráfico vai preso. Sabe? Todo mundo que é tráfico vai preso. Os negros são mais de 60% dentro da população carcerária. Exato. Né? Então, e aqui eu não estou dizendo que é certo ou errado. Eu não gosto dessa lógica de prisão.
Mas por que essas pessoas também não são presas? Por que essas pessoas também não são evidenciadas? E por que esses casos também não são relatados com mais frequência? É muito bom a sua reflexão sobre isso. E a gente tem uma hipótese, né, uma análise assim, básica que a gente pode fazer pelo olhar mais por cima, assim, que é por conta de os casos que são reconhecidos são casos de pessoas que têm um poder aquisitivo maior, que têm um acesso melhor a advogados, a espaços, né? Teve um caso recente de uma pessoa que é um funcionário público, que ele foi acusado de racismo reverso. Que loucura, né? Isso pra mim é uma loucura, porque um homem negro ser acusado de racismo não há como, porque assim, no processo do Brasil não pode existir racismo reverso. Não pode. Porque para ter racismo reverso no Brasil, a gente tinha que voltar no tempo e escravizar pessoas brancas. Porque o que já existe hoje não muda. Não muda no sentido da história. A gente muda no sentido da luta antirracista. Mas não tem como a gente dizer que pessoas brancas sofrem racismo. Porque as pessoas... E nem temos como dizer que pessoas negras cometem racismo. Pessoas negras, elas cometem atos discriminatórios, elas cometem atos de fato que podem ser considerados violentos, né? Mas dizer que são racistas não pode, porque quem sofre a violência no seu cotidiano, ela faz uma autodefesa. Sim. Então ela não pode ser agente da violência ao mesmo tempo que ela sofre. Está se defendendo. Que ela está se defendendo. Então é uma coisa muito complexa. Desculpa. É uma coisa muito complexa, mas que a gente precisa entender que racismo reverso não existe e pessoas negras não podem ser racistas com pessoas brancas. O que mais seu livro traz pra gente? Menina, traz coisa, viu? Traz coisa, gente. É conversa. Esse livro, ele é dividido em 8 capítulos e eu começo ele falando da comunicação como um legado familiar. Porque na década de 90, meu pai e minha mãe, né? Eles eram cinegrafistas e fotógrafos. Meu pai, sobretudo, ele tinha uma ilha de edição no quarto dele, né? E naquela época não era um celular, não era um notebook, era uma parede, né? Enorme para poder fazer... Monitores, um monte de botões. Teclados, aqueles filtros todos da câmera, né? Que hoje a gente faz o filtro do celular. Eram vários filtros, gente, assim, da lente Sim. da câmera, né? Então eu ficava ali encantada naquele mundo. E meu pai também era gerente de uma locadora, finada locadora. As locadoras eram incríveis naquela época. Aham. Então eu era uma menininha nerd da comunicação e da tecnologia, né? Eu tinha tipo 10 anos, já tinha minha agenda com a capa da MTV, com meus 700 filmes que eu tinha assistido, 10, 12 anos. Eu era muito aficionada por filme. E eu fui entendendo ali o quanto que meus pais eram revolucionários naquele desejo de ser comunicadores, né? Eu fico pensando que se não fossem pessoas negras, se fossem talvez pessoas brancas de outro acesso, poderiam ter entendido que o trabalho que eles faziam como cinegrafistas dos casamentos, das festas, poderia ir para um outro lugar. Eles poderiam ser cineastas, né? Poderiam ter ido para outra vertente da comunicação. E também tinham tios que eram fotógrafos de fato, então eu cresci com as pessoas fazendo a revelação dos filmes em casa, aquela luz vermelha, aquilo tudo foi entrando no meu imaginário. Então, para mim, a comunicação ela se apresentou como algo muito familiar, porque de fato era, né? Eu lembro que quando eu fui para a faculdade, eu era estagiária do Ministério Público, jovem aprendiz. Eu falei, cara, o que é que eu vou fazer? Tenho que fazer alguma coisa, eu gosto de ganhar dinheiro, né? Já sou estagiária, quero continuar ganhando dinheiro com estágio, o que é que eu vou fazer? Aí eu falei, eu vou fazer jornalismo, acho que é uma coisa que tem a ver comigo. Por que tinha a ver? Porque na minha cabeça eu lembrava minha família, né? Tinha meu tio também, meu tio Félix, que... eu gosto de falar o nome, né? Meu pai faleceu tem 4 anos. Meu pai chama Vidal Brando, minha mãe chama Joseide, minha tia Joselane, meu tio Juca e tio Félix. E tio Félix, ele tinha uma empresa de computação, assim, né? Uma das primeiras revendedoras da Positivo no Brasil. Então, tudo que era de comunicação e tecnologia era muito fácil pra mim. Era muito doido, porque o pessoal chegava com os seus trabalhos feitos na mão, eu já chegava com o meu trabalho digitado naquela época, me achando, sabe? Tipo, era tudo muito possível. Então, isso influenciou a entrar no jornalismo. Então, a comunicação, ela se apresenta pra mim nesse lugar como espaço familiar, também pelo território. Eu sou uma pessoa que sou de origem do bairro da Liberdade, em Salvador. O bairro da Liberdade, na década de 70, foi responsável por uma recostura da identidade de Salvador, a partir do bloco afro-ilhéiê e de outros blocos afros da cidade, né? Então, por exemplo, quando o vovô do Ilê foi
impedido de entrar num bloco por ser uma pessoa negra, ele criou o próprio bloco. E meu tio Félix foi uma dessas pessoas do bairro da Liberdade que construiu o bloco também junto, né? Então, essa lógica de reivindicar o pertencimento, a partir de uma lógica também do território, se vocês não querem, a gente vem e faz, é algo que para mim é muito legal. Então, a comunicação como legado familiar é o meu primeiro capítulo desse livro, que eu falo sobre território, que eu falo sobre minha família, que eu falo sobre também um pouco de Milton Santos. Eu estudei na escola da família de Milton Santos, né, que era na Estrada da Rainha, que faz parte desse grande bairro da Liberdade, que é composto por vários territórios, né, no Distrito Sanitário da Liberdade. Milton Santos foi uma figura icônica, né? Fantástico. E como eu estudei na escola, que era da família de Milton Santos, que foi a mãe dele que fundou, tinha muitas fotos dele espalhadas. Cara, ele recebeu prêmios internacionais e todo ano a professora, né, que era a prima dele, Altair, mandava a gente fazer um trabalho falando dele. E eu falei, caramba, esse cara é retado, eu quero ser igual a ele. Eu quero ser igual a ele. Se ele veio daqui e tá lá, eu quero ser que nem ele. Eu quero ser assim, ousado igual a ele. Então as referências foram me moldando. Então por isso que eu acho muito importante esse primeiro capítulo. Aí eu trago outros, né? Tem a apresentação da Carla Cotirene, prefácio da Ana Flávia Magalhães Pinto, quarta capa da Bárbara Carini, que é essa pessoa, né, que é escritora de educação antirracista, e é essa pessoa que me encaminha para Planeta. Ela é fantástica. Ela é fantástica. Não, é um fenômeno, Bárbara. E ela que me encaminha para editora, para Planeta, né? Eu tenho essa referência da Bárbara como essa indicação para eu escrever meu livro. Então eu tenho toda a gratidão a ela. Ela de fato usa uma sobe e puxa a outra, né? E também a Rosane Borges, que é uma referência da comunicação também na pauta antirracista, e que foi uma das primeiras pessoas que eu li sobre comunicação antirracista. Aí os outros capítulos são sobre a comunicação antirracista como uma realidade incontornável, né? Aquilo que eu falei. Quem tomou a pílula de Matrix, já era. Tomou uma vez, acabou. Você não vai conseguir mais voltar a pensar de outra forma, né? Falo sobre a questão do lugar de fala, percursos da população negra na comunicação. Eu trago um histórico, né, sobre... eu tô rindo por causa do próximo capítulo, eu já vou falar. Eu trago um histórico sobre essa lógica da imprensa negra no Brasil, o poder das palavras e das imagens. Eu sempre trago como exemplo inveja branca como exemplo, né? Nossa. Se inveja... Absurdo, gente. É inveja. Por que ela tem que ser branca? Atenua em que a inveja ser branca? Não, e se fala isso como se a inveja branca não causasse, né, mal, não colocasse a outra pessoa para baixo, não murchasse a outra pessoa. Como se não fosse inveja. Exatamente. E aí é o quê? É adjetivar o branco como algo positivo. Enquanto lista negra é o contrário. Sim. Né? Se é uma Sim. lista negativa, por que ela tem que ser negra? Agora, você apresentando o seu livro me chamou a atenção para duas questões. Sim. Que quando a gente fez o contato, a sua assessoria de imprensa fez contato com a gente, eu até coloquei para ela, falei assim, olha, eu gostaria de conversar antes com ela, porque eu sou uma mulher branca, Sim. né? E tem a questão do lugar de fala. Eu Sim. até comentei aqui com Sim, você, né? E você trata disso do livro. Eu gostaria que você falasse um pouco pra gente sobre isso, sobre essa questão do lugar de fala, né? E você falou aqui, antes de começar o programa, que todas as pessoas têm lugar de fala e que é importante que todas as pessoas sejam incluídas nesse debate sobre a necessidade de a gente desconstruir esse racismo que é tão arraigado. Perfeito. Fala um pouco pra gente sobre isso. Primeiro me dê a mão. Vem na luta, minha irmã. Sempre. Porque assim, é muito interessante essa coisa do lugar de fala. E a gente estava conversando aqui, que é uma desculpa muito masculina, inclusive, dizer que não tem lugar de fala para falar as coisas. Mas a forma que o lugar de fala se popularizou, né? Não é o lugar que, de fato, a autora Djamila Ribeiro traz. E eu retorno isso aqui no meu livro, Comunicação Antirracista, porque a gente tem que entender que o lugar de fala... Todo mundo tem lugar de fala a partir da sua realidade, da sua vivência, da sua experiência. Eu li esse livro e você tem essa compreensão. Eu gostei muito dessa posição dela, porque enquanto jornalista e cobrindo temas como a questão do racismo, a questão da equidade de gênero, a gente tem sempre essa preocupação e esse cuidado, né, em trazer as pessoas para o debate, pessoas que não vão reforçar essas questões, né? E quando eu li Djamila, nesse livro O Lugar de Fala dela, eu falei assim, olha,
eu li, na época eu estava muito preocupada com a questão de equidade de gênero, eu posso trazer homens para esse debate. É importante que eu traga homens para esse debate também, para desconstrução e para promoção da equidade de gênero, né? E são duas coisas. Uma coisa é representatividade, outra coisa é lugar de fala. Eu, Midian, represento, né? Você também, minha irmã, minha mão também, para não ficar sem dar a mão para mim, representa mulheres negras. A gente fala a partir de um lugar de mulheres negras a nossa experiência. Mas você tem lugar de fala também a partir do que você observa, das estruturas que impactam mulheres negras de falar. Mas não quer dizer que você me representa. Ela me representa. Você não me representa na lógica de ser uma mulher negra. Você me representa como ser uma mulher, como ser uma profissional da comunicação. Mas enquanto uma mulher negra, quem me representa é você. Então, é diferente, né? As pessoas tentam colocar a lógica de lugar de fala como uma desculpa. E não é isso que a Djamila traz no livro. A Djamila, ela traz esse conceito que já existia e ela solidifica e populariza, né? E ela traz várias referências nesse livro para dizer: toda e qualquer pessoa tem lugar de fala para falar sobre qualquer assunto, sobre qualquer coisa. Sim. Mas toda e qualquer pessoa não representa qualquer coisa. Então, homens, por exemplo, não tenham mais essa desculpa, tá? Quando a mulher sofrer violência de gênero, violência, qualquer tipo de violência, você não vai falar: ai, não posso falar porque não tenho lugar de fala. Você tem que falar sim. É sua obrigação, porque está envolvendo, inclusive, muitas vezes, os próprios homens. Está envolvendo o seu gênero, né? Então, comece a educar o seu gênero. Exatamente, gente. Tem que falar. Falar é falar-se, né? E outra coisa... Desculpa, você. Pode falar. Mas exatamente isso. Você não tem esses espaços de fala, eles são fechados ao povo negro, na maioria dos locais. Tem isso. Né? Você não consegue ter esse espaço de fala. Ainda que você não represente... Isso por isso. Exatamente. Sim. Você não tem. Eu vejo... Eu tenho andado assim por alguns lugares, nas minhas horas vagas, e eu tenho ido a alguns encontros. Primeiro que a maioria é branca. Sim. Os negros são minoria. E eles não chegam ao palco. Sim. Não são chamados ao palco. Né? Então eu fico assim pensando, falei, cara, o problema dessa cidade não é só o que os brancos estão falando. Sim. É o que os negros estão passando também. Brasília é um negócio, né, gente? Isso. Brasília é muito desafiadora. E isso acontece, né? Eu gosto muito de Obviamente que Brasília, não é em todos os Brasília. lugares, mas você consegue Mas perceber que a minoria, os negros são tratados como minoria, enquanto que nós somos a maioria na população. E isso tem em qualquer lugar. Sim. Né? Mas os primeiros a falarem tem que ser os brancos. Tem uma coisa, assim, Brasília, falando em Brasília é extremamente desigual, né? É um negócio muito louco. Aqui é. Eu cheguei em Brasília em 2023. Eu cheguei em 60. 60, né? Maravilhosa. Resistência, hein? Resistência. Bota até palma, porra. Parabéns pela resistência. E Brasília é um lugar, assim, que não é acolhedor para pessoas negras, porque nós somos vistas nos espaços do plano piloto como sempre as externas, né? Mas Brasília, quando a gente sai daqui do plano piloto, vai para cidade satélite, a gente vê uma diversidade muito maior, né? E a gente vê vida, né? Não que aqui no plano piloto não tenha vida, tem, claro, todo um conforto, parques e tal, mas não é feita para andar na rua, né? É feita para andar de carro, você fica ali ilhado no seu quadradinho, cada um na sua quadra, né? Não tem aquela coisa de ir num centro, vou no centro da cidade bater uma perna. Não tem, vai bater perna onde, né? Aqui só tem shopping. No conjunto nacional não tem como, né? Você sabe que quando eu cheguei aqui, eu voltava para minha cidade, eu sou de Uberlândia. Ah, maravilhoso. Eu voltava para minha cidade, eu pegava um ônibus e falava pra minha mãe, eu vou ali. Ia pro centro da cidade, andar naquela calçada com aquele monte de gente, assim, sabe? De aquela fervura, assim. Alegria, Aqui vida. o lugar mais próximo disso que a gente tem é o Conjunto Nacional. Né? A forma superior você ali do não Conjunto tem, Nacional, as calçadas ali. No início você tinha a W3, né? Que era tinha a concentração das lojas, né? A W3. Era assim no passado. Era assim. Maravilhoso. Né? Aí você queria comprar um eletrodoméstico, era na W3. Maravilhoso. Você queria comprar uma roupa, era na W3. Enxoval para criança. Era aquela a W3. E na hora que vieram os shops, eles foram desfazendo. Né? O comércio da W3 Sul foi sumindo. Foi sumindo. Perdeu várias lojas que eram históricas aqui na cidade.
Sumiram. E como isso impacta a coisa da memória, né? E com o reconhecimento do território, é uma coisa super histórica que vai formando a identidade também da cidade. Aí quando vieram os shoppings, as pessoas... Hoje você tem a Adaptez, ela tem muitas lojas, mas ela não tem o movimento que tinha no passado. E aí, voltando à sua pergunta, que tudo se conecta quando a gente fala de memória, de pertencimento, de estar nos espaços. Pessoas brancas, elas podem ser maioria aqui em alguns espaços, pensando em plano piloto, tá, gente? O Brasil é muito maior, pensando aí, né, todo o DF, mas pensando em plano piloto, elas podem ser maioria nesses espaços em que negros não falam, mas tem uma coisa que eu acho que... E aí tem espaços que são muito fechados, só de discussão de negros com negros, que a gente... Mas tem uma coisa que é muito importante, assim. População negra está cansada de explicar para vocês. Tem conteúdo, galera branca. Peguem um livrinho, vão ler e vão se estudar. Eu acho que as pessoas brancas têm que fazer um autoestudo e parar de colocar o outro no lugar do outro e fazer uma compreensão sobre si mesmo. Porque ainda é tão necessário se colocar no lugar de superioridade e deixar pessoas que não são brancas em um lugar de inferioridade, essa necessidade do poder. Então eu acho que o Guerreiro Ramos, né, ele trouxe esse conceito aí de branquitude, mesmo que ele não tivesse conceituado no passado, né? Guerreiro Ramos foi contemporâneo de Abdias, enfim. E a gente tem hoje, por exemplo, a Cida Bento, que fala do pacto narcisístico. Abdias é maravilhoso. Né? É maravilhoso. E aí também tem a Cida Bento do SESC, que fala sobre esse pacto narcisístico da branquitude. A gente precisa também que os brancos se estudem. Não venham estudar mais a gente. Que eles se estudem. A gente está estudando vocês também, né? Agora nesse processo de... vocês estudam a gente estuda vocês também. Mas se estudem. Porque... Até para fazer uma revisão na cabeça do comportamento que eles têm, exatamente, né? Porque se eles não conseguem escutar a gente, talvez eles consigam escutar os brancos que são, de fato, interessados na pauta, né? Que são mais antirracistas e que entendem as intersecções de gênero e raça. Então, quando pessoas brancas antirracistas existem, pesquisam sua população e conversam com ela, aí sim a mudança pode ser, talvez, mais possível. A obrigação também é da população branca. Eu vejo assim, acho que embora a gente tenha um déficit muito grande na questão da educação, né? Aquilo que eu te falei, 71% dos municípios não colocaram na escola a educação antirracista. Aqui em Brasília os professores estão tendo educação antirracista. Legal. E uma decisão do governo, né? Na Secretaria de Educação. Maravilhoso. Agora, o que eu acho interessante é que alguns segmentos brancos também não gostam do racismo. Claro, tem gente branca legal, gente. Tem muita gente legal. Tem branco legal, que não pô. gosta. Tem branco bacana. Eu sou uma negra rodeada de amigas brancas. Claro, eu também. Rodeada de amigas brancas. E elas gostam de mim por eu ser um ser humano. Não é pela minha cor. Não querem te cortar. Eu tenho amigos brancos também. Também. Só que tem dimensões, às vezes, que os meus amigos brancos fazem coisas, e eu analiso, que tá tão enraizado neles que eles não percebem que são dimensões do racismo. Porque essas pessoas são pessoas. E as pessoas são forjadas no processo. E aqui, eu não tô querendo dizer que os brancos não generalizar, muito pelo contrário. Eu acho que isso é uma demanda que é de todo mundo, mas que pesa mais para as pessoas brancas porque elas se colocam num lugar menos de análise. Por exemplo, eu tenho uma grande amiga que eu não vou falar o nome, não vou te expor, mas ela é uma pessoa que já morou em vários estados, cresceu no norte, morou em São Paulo, morou no Rio, e ainda assim ela tem às vezes lugares que é de uma lógica de superioridade. Né? Ela pode estar assim na situação merda que for, mas ela sempre vai se achar superior a outra pessoa negra. Sim. Que vem de uma lógica da ideia de ser superior mesmo, né? Da superioridade. Superioridade de raça. De raça. Que vem da lógica também antiga do racismo científico e coloca a gente nesse lugar de objeto de coisa, né? Enquanto população negra. Então, assim, pessoas brancas... Existem pessoas brancas legais, antirracistas, coladas na pauta, mas até essas que são legais, antirracistas na pauta, podem, vez ou outra, deslizar. E o erro está para todo mundo, porque a gente é mulher, mas às vezes a gente reproduz também uma lógica de um pensamento, às vezes, machista, né? A gente reproduz também lógicas sim. Que não vai nos tornar machistas, porque a gente também está sofrendo a violência, mas a gente reproduz violências, às vezes. Então, o erro está passível para todo mundo. Mas permanecer no erro
não pode ser aceitado. Esses valores estão entranhados na sociedade, Exato. né? Mas é a história. Você tem que ir corrigindo. Eu Exato. também tenho uma amiga que ela fala assim, ela repete isso, eu já disse, não fale isso. Não, porque aquele fulano veio denegrir o outro. Assim... Eu falei essa palavra, não use essa palavra. Mas é assim, tá assim... tá no vocabulário dela. Faz concessão, né? Tipo, denegrir pra gente que é da comunicação, do mediativismo, a gente usa assim, vamos denegrir a mídia, porque denegrir é tornar negro, né? Aí eu falo, então vamos denegrir a mídia. A gente usa de uma forma que... Positiva. Mas eu também não tenho como... você já conscientizou ela, mas aí parte dela também do que ela sente, porque... tem coisas que a gente não consegue. Minha mãe é uma mulher negra. Já vou expor minha mãe aqui, coitada. Minha mãe, eu te amo, viu? Mas minha mãe teve todo um processo de assumir o cabelo dela. Eu só fui ver o cabelo de minha mãe natural, que ela cortou igual o seu. Você parece muito com minha família. Ela cortou parecido com o seu. Agora, minha mãe tem 70 anos. Tem 4 anos que eu vi minha mãe com cabelo natural. A mesma idade minha. Exato. Eu vi minha mãe há 4 anos com cabelo natural. Não, mas eu me insurgi aos 14 anos. Ah, que maravilha. Porque a família tinha que passar ferro quente, tinha que alisar. Você não gostava? Quando eu fiz 14 anos, eu falei, acabou. Chega. Ninguém põe a mão na minha cabeça. Perfeita. É isso. Sabe? E é maravilhoso, né? E é maravilhoso, mas tem pessoas que não conseguem, né? Minha mãe, vez ou outra, ela olha pro meu cabelo, porque eu ando assim, né? Eu ando assim, eu sou colorida. Maravilhoso. Assim, mas eu ando assim. Aí minha mãe chega, minha filha não quer passar um óleo, prender um pouco, dar uma baixada. Eu falo, minha mãe, senhora, pare, me respeite, pelo amor de Deus. Não, eu já usei blackão, né, na juventude. Maravilhosa. Então, só pra retomar, é todo um processo que é uma coisa que é longa e vem com o tempo, né? Eu trago no livro que o tempo... Cara, não tem coisa mais linda, né? O tempo é o orixá, o tempo ele resolve. Senhor Tempo é o tempo. É o tempo. Depois de exame, é Senhor Tempo. É o Senhor Tempo, exatamente. Então, aí eu trago só pra fechar rapidinho outros capítulos, que é Racismo Estrutural e Mídia. Aí tem um trecho que eu falo que show da Xuxa é esse, na construção dos imaginários. Desculpa aí, Xuxa. Mas, desculpa nada, todo respeito. Trago a contribuição para a sua história. Sobre como as paquitas impactaram muito também minha história e a própria Bombom, né? Esse lugar das paquitas coletivizadas, todas felizes, vestidas como um grande exército, em luta, juntas, bonitas, felizes e brancas loiras. Enquanto Bombom surge depois de muito tempo, sozinha nessa lógica de mulher negra sexualizada, naquela lógica do Sargentelli, né? Sim. Que tinha, então, como isso impactou também meu imaginário, e falo de outras coisas, falo também sobre possibilidade de construir narrativas que empoderem a população negra e trago 3 análises de discurso, né? Falo da Coalizão Negra por Direitos, da campanha da Vilma Reis à Prefeitura de Salvador, falo sobre referência ao amor preto, né? Bell Hooks também, e como que a gente não... Agora tem sido um pouco melhor, mas não via muito referências de pessoas negras se amando, né? E na sua diversidade negra, né? Não só pessoas na lógica heteronormativa, homem e mulher, mas na diversidade de existir do amor, né? Avanços e tensões também no discurso político-governamental, vou trazendo também como impactou as ações afirmativas, a comunicação, falo de educação midiática para o enfrentamento ao racismo, né? A gente está vivendo hoje, inclusive, um momento importante do fortalecimento da educação midiática nas escolas, num tempo que a gente tem tanta desinformação, tanta inteligência artificial, entender o que é verdade, o que é mentira, e como que a imprensa, né, também impacta a produção de sentido, é formidável. Então, o governo federal está arrasando nisso. Falo do plano de comunicação também, pela igualdade racial, que eu trabalhei ano passado, né, que eu construí esse plano com o Ministério da Igualdade Racial e a Secretaria de Comunicação da Presidência, que é um plano que vai mudar, assim, já está sendo implementado, a forma como a comunicação, os assessores de comunicação do governo federal pautam as pautas de governo, como também é vista a perspectiva das mídias negras e o diálogo das mídias negras também com essa imprensa governamental. Então isso vai ser massa. E finalizo com 2 capítulos, que um é Registro do Nosso Tempo, que pensa os comunicadores antirracistas, que eu trago algumas entrevistas, né, com alguns comunicadores. Falo que influencers também são comunicadores antirracistas, né, entender
essa nova lógica da comunicação a partir dos influencers. E finalizo com comunicação antirracista na prática, com práticas profissionais e cotidianas, e como pode ser aplicado para todas as pessoas em todos os lugares. Agora, durante a sua fala, a sua experiência na escola lá do Milton Santos, Isso. você falou que olhava para ele e que vocês estudavam a história dele. Sim. E que você olhava para ele e dizia, eu quero ser como ele. Dentro das universidades, das pesquisas e dentro das escolas, fala-se muito do apagamento da cultura negra, dos autores negros, dos cientistas negros, Sim. né? Qual que é a importância para você? Eu estava olhando ali para saber quanto tempo a gente ainda tem, que a conversa está fluindo tanto, a gente ainda tem 10 minutinhos. Como você vê essa questão das pessoas negras se verem em posições de sucesso, de destaque, nos seus fazeres, nas suas conquistas, né? Não precisa ser um cientista premiado e não sei o quê, mas no seu cotidiano mesmo, né? Pessoas no seu cotidiano, que estão ali vivendo a sua vida e, enfim. Acho super importante, né? Eu falei de Milton Santos, mas eu começo falando dos meus pais, né? Então, por mais que a gente tivesse em um território mais vulnerabilizado, né, ou mais empobrecido, entre aspas, digamos assim, nessa lógica socioeconômica, as minhas referências de eu posso eram a minha família. Todas as minhas tias têm graduação. Sim. Né? São todas mulheres graduadas, né? Minha mãe, depois dos 50, fez graduação, mas ela era concursada também, né? Minha mãe era concursada do governo federal. Meu pai era gerente de uma locadora, tinha uma loja de videogame. Então, assim, essas pessoas, para mim, já mostravam as possibilidades para mim. Então, esse é meu primeiro lugar de entender a comunicação como esse espaço de olhar representativo, de me ver porque é possível, né? E isso tem que continuar. E quando a gente faz uma comunicação que não se preocupa em desconstruir alguns estigmas, ela só vai reforçar isso que eu falei, de que show da Xuxa é esse na construção dos imaginários, né? Então, talvez se eu não tivesse minha família pra dizer, minha mãe, né, pra falar, você é foda, vai lá e faz, porque minha mãe me criou assim. Ela me criou pra ser dona de mim. Ela falava assim pra mim sempre, minha filha, pelo amor de Deus, não engravidar antes dos 20, terminar a faculdade antes dos 20 e ir pro mundo. Eu falei, tá bom, não engravidar antes dos 20. Não, mas antigamente... Mas isso era um mantra. Isso é no padrão mesmo, sabe? Sim. Mantra, como você está dizendo. Botar o filho negro para estudar. Para estudar. A porta de saída daquela situação Sim. negativa era o estudo. A escola sempre foi fundamental. Eu lembro que meu pai ficou muito feliz quando soube que eu tinha passado no vestibular. Era a primeira mulher tão negra. Maravilhoso. A mulher negra que tinha conseguido isso. O meu tio foi na família da minha mãe, o meu tio, o único irmão dela, foi o primeiro a fazer isso faculdade. É lindo, né? Então, e na família do meu pai tinha um outro primo que conseguiu ser professor de história, né? Lindo. E ele era um homem muito bonito, então era uma loucura a vida dele. Aí, isso era importante. Sim. Porque a geração do meu pai, da minha mãe, do meu avô, não tinha essa oportunidade de chegar à escola. Sim. A escola não era para esse povo negro. Sim. Então, eu aprendi a ler, assim, mal e porcamente. Sim. Né? Então, eles entendiam que botar os filhos para estudar de qualquer jeito, né? Nem que eles tivessem que comer feijão com farinha, era mais importante do que ter carne na mesa. Uhum. Porque é isso, porque era uma maneira de evitar que os filhos e os descendentes passassem pelo sofrimento que eles enfrentaram. Olha que coisa maravilhosa, né? Que possibilidade também de escutar, porque 70 anos, né, gente? 70 anos. Não, esse ano é o ano que eu me amo. É o ano que se ama, que coisa linda a gente poder dizer que se ama, sabe? Gente, e são mulheres negras que dão um caminho, assim, de verdade. Eu acredito que a revolução é uma mulher negra, assim, nesse país, sabe? No dia que uma mulher negra ocupar os maiores postos, a gente vai conseguir, de fato... ano que vem, ou é esse ano? É o ano da Marcha das Mulheres Negras, dos 10 anos, é esse ano, né? É esse ano. Enfim, eu só queria agradecer também, falta 5 minutos, ela tá ali apertando a mente. Agradecer vocês e dizer que sim, é importante a gente estar nos espaços, é importante as pessoas nos representarem em espaços de poder. Tem melhorado bastante,
mas não é suficiente porque às vezes não é quem toma a decisão, né? Tirar a gente dessa lógica de vulnerabilidade, de criminalização. E tem isso também que eu acho muito importante que você trouxe, que é a lógica do amor e do afeto, sabe? Demorou um tempo para as pessoas retratarem a população negra a partir da lógica do amor e do afeto, e a gente está ainda se construindo a partir dessa lógica do amor e do afeto, porque na história é isso, gente, 137, 138 anos, né? A gente Muito recente do ponto de vista histórico, né? A gente não tinha da linha direito histórica. a ter relações de amor e de afeto. Então eu espero que esse livro, Comunicação Antirracista, um guia para... E onde é que a gente vai encontrar esse livro? Vocês vão encontrar esse livro em todas as livrarias que existem aí do Brasil. Tá em tanta livraria e também tá na Amazon, né? Só chegar, já foi liberado, já chegou nas livrarias do Brasil. Teve lançamento em São Paulo. Não sei que dia vai ao ar essa entrevista, mas tem lançamento hoje, que vai ser aqui no Teatro do Brasília Shopping. Vou fazer um lançamento também em Salvador, minha terra, meu lugar, minha gente. Vai ter em Nova York também, porque a gente é ousada, né? Sensacional. Então vai ter lá. Vai ser quando em Nova York? É isso mesmo. Quem ter no sabe dia eles 15. começam a vir a gente. Vai ser no dia 15, como um evento paralelo do Fórum Internacional de Afrodescendentes. Chama Diálogos Antirracistas, promovido pelo CETA, com apoio do Instituto Combine, que é um instituto também que eu sou fundadora com a Universidade de Comunicadores. E é isso, vai ter Recife, no Rio, em maio. Que bom. Tá chegando para todo mundo e eu quero que chegue nas escolas. Porque se eu tivesse isso lá no ensino médio, talvez eu tivesse ido pra TV. Diziam que o meu cabelo não se encaixava na TV. Me fizeram alisar o cabelo para fazer disciplina de telejornalismo. Então talvez eu tivesse ocupado a TV. Não, mas sabe? seu cabelo não se encaixava. Eu perdi o emprego porque eu não fazia o biotipo Olha pra isso. da empresa. Você tá entendendo que loucura? Biotipo. Eu não tinha o biotipo. E você sabe o que isso quer dizer, né? Você não ter o biotipo, eu não ter o cabelo. É racismo. É racismo. Mas hoje deu uma melhorada. Mas ainda tem vários desafios. Então eu espero que esse livro chegue para os estudantes. Você ainda é nova, mas eu que já sou velha e peguei aquele povo... Deu uma melhorada. Deu uma melhorada. Eu tenho vários exemplos de Vamos escrever esse livro? De racismo. E tinha hora que eu dizia assim, rapaz, esse povo sabe com quem tá mexendo não, né? Uma vez o cara chegou na loja e falou assim, mas é caro aqui. Eu falei, é caro? Que coisa, hein? Aí eu comprei além do que eu podia. A gente faz Aí cheguei isso. pertinho dele, que eu não queria humilhá-lo na frente dos outros. Falei, olha, você me desculpa, tá? Mas o que eu ganho num dia, você não ganha no mês. E com a diferença, eu não me curvo aos pés de ninguém. É isso. Que é a nossa pataria. O racismo, ele é tão violento com a Então, gente. para né? ele parar com aquele negócio, sabe? Entender que não é a cor da minha pele, nem a situação dele, que faz a diferença entre a gente. Mas se você não dá um choque na pessoa, ela não acorda. Isso é do nosso dia a dia, né? Eu só queria trazer pra encerrar uma coisa que é muito importante pra gente. Existiu a Revolta dos Búzios, em 1798, lá em Salvador, que foi uma revolta incrível, né? Que tinha boletins, né? Que tinha toda uma lógica também de comunicação por uso de pulseiras e imaginários, representatividade e signos, e enfim, símbolos. Apareça e não se esconda. Era o nome da bandeira da Revolta dos Búzios, né? Que lutava por liberdade. Então, eu sempre levo essa frase comigo, né? Então, quando eu entendi que eu poderia aparecer e parar de me esconder, porque essa timidez que dão pra gente é uma timidez imposta, né? Eu entendi que o mundo era muito maior, né? Aquela história de, não, isso aqui não é lugar pra preto, não, isso é lugar pra branco. E a comunicação é um lugar assim, a comunicação ela é muito branca ainda, né? Ainda é. E em tempos de inteligência artificial e de plataformas digitais ditando políticas públicas em comunicação no mundo, a gente tem que estar agora muito mais preparado. Vigilante, né? Infelizmente, nosso tempo acabou, né, Rosane? Mas dá pra conversar mais, né? Vocês são incríveis. Estou muito honrada. Eu quero te agradecer muito. Eu sou a Rosane, ela é a Bernardes. Rosane Garcia. Rosane Garcia. E ela é Adriana Bernardes. Adriana Bernardes, porque a gente tem Adriana nome e sobrenome, como diz Lélia Gonzalez. Não, porque se a gente não tem nome e sobrenome, o racismo vem, né? E bota o nome que quer na gente. A gente vira Inha, Aninha, tudo. Não, mas eu não aceito, não. É isso. Eu sou chata. Gosto. Eu sou chata. Porque, assim, eu aprendi que as pessoas são iguais. E um dia eu perguntei para o médico, doutor, se você abriu o meu peito de cima e embaixo, e de uma mulher branca de cima e embaixo,
É tudo igualzinho? Ele falou, sem nada a acrescentar. As pessoas não conseguem entender que o mecanismo que nos faz ser humano é igual para todo mundo. As pessoas são iguais no mecanismo do ser humano. Eu não gosto de falar que as pessoas são iguais, porque como as pessoas não entendem... No mecanismo de ser humano, mas não na cabeça. Exatamente. Não, eu não gosto de falar que as pessoas são iguais, porque elas não são, né? O mundo, ele tem uma diversidade muito grande, não só na perspectiva da pele, estética, cultural, e costumes e religiões. Então... Mas a máquina é igual. A gente é diferente. E as diferenças, elas precisam ser valorizadas. Ser valorizado. Mas somos todos, de fato, somos humanos. Mas a raça, o critério de raça, ele existe. Sim. Né? E a forma que a raça impacta e vira política, ela existe. Então, acabou o nosso tempo, mas só para dizer, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque, de fato, somos todos humanos. Mas as discriminações raciais e culturais, elas impactam todo mundo. Exatamente. É isso que, assim... Mas se você tem uma noção de que ela é branca, mas a máquina que tem dentro dela é a mesma máquina que me move, que move você. Então, por que a gente vai discutir isso? Porque o mundo é multicultural. Pois é, não, mas por que a gente vai discutir isso? Por que eu não posso respeitar a tua cultura, você respeitar a minha, eu respeitar a dela? Por que Isso tem sim. essa falta de respeito? Mas porque o mundo é assim, se nem os governantes, se nem o povo que Trump tá deixando a gente ficar em paz, imagine. Gente, muito obrigado. O podcast do Correio fica por aqui. Até a próxima. Obrigado.